Gênesis capítulo de número 3. Antes de iniciarmos nossa reflexão, no entanto, gostaria de fazer algumas breves considerações. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série expositiva. Durante o mês de agosto, nós estudamos um pouco sobre a missão da igreja e hoje nós damos início a uma nova série chamada Anatomia da Dor. Nós estamos aproveitando uma data do nosso calendário para direcionar algumas mensagens à vida da igreja. O mês de setembro, a partir do ano de 2015, passou a ficar conhecido como Setembro Amarelo. Esta é a ocasião na qual, aqui no Brasil, nós voltamos a nossa atenção para um tema que é extremamente sensível e que se apresenta atualmente como a causa do sofrimento de milhares, talvez até milhões de famílias no nosso meio, que é o suicídio. Claudinei, você pode desligar, por favor, o ar da frente aqui? Segundo as estimativas, meus irmãos, anualmente cerca de 700 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Aqui no Brasil, entre os anos 2000 e 2019, mais de 195 mil pessoas deram fim à própria vida. Esses dados estabelecem o fato de que, anualmente, 11 mil brasileiros desistem da vida. Esse é um número alarmante. Isso é o equivalente a 32 pessoas do nosso país cometendo suicídio todos os dias. Então veja, o tema por si só é complexo e há múltiplos fatores que levam pessoas a atentar contra a própria existência. Entre esses fatores existe um grande destaque para doenças das mais diversas, como é o caso da ansiedade, depressão, burnout, abuso e dependência de substâncias entorpecentes. Há também um misto de questões como traumas emocionais, problemas familiares, desilusões amorosas, que formam então um quadro complexo que fragilizam a mente, as emoções e levam pessoas a atentar contra a sua própria existência. O fato é que, se nós observarmos a vida a partir de uma cosmovisão cristã, então, inevitavelmente, nós concluímos que todas essas questões que eu coloquei ainda há pouco somente tiveram entrada na história do homem com a queda, porque a queda alterou profundamente a nossa vida. Com o pecado, as dores, as misérias, os problemas passaram a figurar na nossa história. O fato é que Deus, por sua graça, não nos deixou à mercê dessas circunstâncias difíceis. Ele, manifestando a sua graça comum, nos dá bênçãos, como por exemplo a medicina, que nos auxilia no tratamento das dores e dos sofrimentos que afetam o nosso corpo e a nossa mente. Agora, revelando a sua graça especial, Deus nos dá Cristo. E Cristo não trata apenas os sintomas externos das doenças que nos afetam. Cristo soluciona o problema principal da existência humana, o pecado. Pecado esse que tornou a vida, degradou a vida em algo miserável. Durante esse mês de setembro, então, nós olharemos para as Sagradas Escrituras, buscando compreender a partir da Bíblia por que nós sofremos. Quais são as causas primárias das misérias que nos assolam? E mais do que isso, buscaremos na Escritura uma resposta sobre como lidar com as dores que são inerentes a essa vida vivida debaixo do sol, ancorado sobretudo na graça de Deus. Mas antes de nós passarmos para esse texto, antes de iniciarmos essa série de reflexões, eu gostaria de fazer um lembrete. Nós somos cristãos, confiamos no Senhor, mas ainda assim somos homens. Somos seres humanos. Me lembro de uma música que fez parte da minha adolescência, de um grupo cristão chamado Fruto Sagrado. E eles têm uma música chamada Superman. E nessa música eles falam o seguinte: eu sou diferente e igual a todo mundo. Sem você, sem Deus, eu não sou ninguém. Eu sou diferente igual a todo mundo. Não existe Superman.
O Superman da ficção é invulnerável. Nós somos vulneráveis. Existem, meus irmãos, doenças físicas que nos afligem. E doenças físicas devem ser tratadas adequadamente. Da mesma maneira, existem doenças emocionais que afetam a nossa mente. E nós precisamos admitir que, às vezes, elas nos acometem e que também precisam de tratamento. Nós estamos falando de um assunto delicado, um assunto que é tabu em muitos lugares. A igreja não pode lidar com esses assuntos como se eles fossem tabus. Não é porque nós somos crentes que nós não adoecemos. Não é porque somos crentes que, eventualmente, não precisamos lidar com a ansiedade. Eventualmente, lidaremos com esses problemas. Então, se você, por acaso, suspeita que está enfrentando algum problema médico, procure ajuda. Deus trabalha no extraordinário, mas Ele trabalha no ordinário. Deus nos deu a medicina, nos deu remédios para que nós possamos ter uma vida melhor. Então, se você enfrenta algum problema médico, procure auxílio médico. Dito isso, palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 3. Peço que você acompanhe comigo a leitura. Iremos do versículo 1 ao versículo de número 19. Mas antes de lermos o capítulo 3, eu peço que você volte comigo no capítulo de número 2, versículo de número 17, para que você entenda o contexto do que se desenvolve no capítulo de número 3. Versículo 17 do capítulo 2, palavras do Senhor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Então respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comestes da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó,
e ao pó tornarás. Eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz e que nos faz conhecer a nossa transgressão e a odiosidade do nosso pecado. Pedimos agora, no nome de Jesus, que o Senhor fale as nossas vidas e nos edifique por intermédio da Tua palavra. É a nossa oração no nome e no merecimento de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesse texto Moisés relata aquele que é sem dúvidas um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, a queda. Aqui nós vemos Adão e Eva rompendo deliberadamente a aliança que Deus havia estabelecido. Como consequência da desobediência dos nossos primeiros pais ali no jardim, Adão e Eva receberam o julgamento, a sentença da morte, não apenas sobre si, mas sobre toda a sua posteridade. O fato interessante aqui e importante é que Deus, manifestando a sua graça e o seu amor, em meio ao anúncio do juízo, revela também o seu plano redentor, naquela que se estabeleceu como a primeira profecia a respeito de Jesus, a semente do Evangelho, aqui no versículo de número 15 do texto que nós acabamos de ler. Em meio à desordem cósmica que foi gerada pelo pecado, relegando a criação, outrora perfeita, a um estado de miséria, começa a brotar aqui a expectativa pelo advento daquele que resgataria o povo de Deus e que reverteria então as consequências perniciosas do pecado sobre a criação. Diante desse pano de fundo então, com isso em vista, eu chamo a sua atenção para o tema da nossa reflexão nessa noite, a raiz de todas as misérias. E a minha intenção, meus irmãos, não é esgotar o texto é extenso. É um texto que tem aqui muitas coisas que nós poderíamos discutir, mas a minha intenção nessa noite é mostrar a você que o pecado é a raiz de todos os problemas que assolam a humanidade e apresentar 3 das suas consequências que sintetizam muito bem o estado miserável no qual a humanidade se encontra após a queda. Então, em primeiro lugar aqui, nós podemos concluir que o pecado é a raiz da ruptura entre o homem e Deus. Deus criou, meus irmãos, a humanidade para que a humanidade pudesse desfrutar de comunhão perfeita com Ele. Quando nós vamos lá para os símbolos de fé, para o catecismo, para o breve catecismo de Westminster, nós nos deparamos com a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Questão de escola dominical. Estudamos o catecismo aqui já. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. No contexto do Éden aqui, o que se esperava do homem antes da queda é que ele amasse Deus acima de todas as coisas, desfrutando da sua presença, da sua perfeita comunhão, e este amor deveria ser levado até as últimas consequências. Em que sentido? Por amar a Deus acima de todas as coisas, por valorizar e amar a comunhão com o Senhor, por ter em mente a glória de Deus, Adão deveria obedecer a Deus perfeitamente. O fato é que nós sabemos que isso não aconteceu. Adão e Eva transgrediram o ordenamento que fora divinamente comunicado. E nós sabemos, meus irmãos, que o pecado, ele afeta a vida do homem como um todo, mas não se restringe à vida do homem. O pecado afeta a criação. Tempos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, em Romanos 8:20, diz o seguinte: a criação está sujeita à vaidade. Ela está sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa de Adão e Eva que pecaram. Então, meus irmãos, a Escritura vai deixar para nós evidente que é o pecado, com a sua influência perniciosa e com as suas consequências desastrosas, a raiz de todas as misérias que nós enfrentamos, a raiz de todos os problemas aos quais nós estamos sujeitos hoje. E entre todas as consequências do pecado, a mais desastrosa, sem sombras de dúvida, é a ruptura da nossa comunhão com Deus. É o que nós vemos acontecer aqui no texto que nós acabamos de ler. Se nós avaliarmos com cuidado o texto, nós veremos que, por certo,
a presença de Deus ali no jardim era algo habitual. O texto nos diz que Adão e Eva tentaram se esconder do Senhor quando ouviram os seus passos ali pela viração do dia. Então, muito provavelmente, nós temos por certo que Deus habitualmente descia ao jardim. E o fato de Deus vir ao encontro do homem, o fato de Deus não apenas propor a comunhão, mas cuidar para que essa comunhão se mantenha, é uma ação por meio da qual Deus revela para nós, então, a sua natureza pessoal, mas mais do que isso. Ao vir ao encontro do homem no jardim, Deus se mostra interessado pela sua criação e principalmente pelo homem que ele havia criado à sua própria imagem e semelhança. Antes da queda, a relação entre o Criador e a criatura era harmoniosa, era deleitosa, era perfeita. O fato é que, em face do pecado, agora, neste momento narrado por Moisés no capítulo 3, quando Adão e Eva ouvem a presença do Senhor ali no jardim, eles imediatamente tentam se esconder do Senhor. A relação que antes existia de maneira perfeita, de maneira harmoniosa, de maneira deleitosa, agora sofreu uma ruptura. Ela sofre uma transformação. E essa ruptura não aconteceu porque Deus mudou. Olhe para o texto. O que Deus fazia habitualmente, Ele fez naquele dia. Ele está no jardim, como Ele sempre estava. Mas há algo de diferente nesse cenário. O homem mudou. Ao desobedecer à ordem do Senhor, Adão deliberadamente rompeu a sua aliança com Deus. E ainda que nós não vejamos Adão direcionando uma única palavra sequer ao Senhor, até a altura do versículo 10, as ações de Adão, elas gritam, mesmo em face do seu silêncio. A medida desesperada de tentar fugir da presença do Senhor, como se houvesse um único lugar da criação onde Adão poderia se esconder da face de Deus, se estabeleceu como o paradoxo de um discurso que era silencioso, mas extremamente eloquente. A tentativa de se esconder, a alienação deliberada, funcionavam como uma admissão de culpa, uma demonstração de vergonha, de humilhação, mas principalmente transparecia o medo. Agora veja, olhe para o versículo de número 10 e perceba o quão profunda foi a ruptura na relação entre o homem e o seu Criador. No versículo 9, Deus pergunta ao homem onde estás, não porque ele não saiba onde o homem está, mas para que Adão possa perceber a gravidade daquilo que ele fez. E então no verso 10, Adão direciona as suas palavras ao Senhor, respondendo: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Meus irmãos, nós sabemos que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Jesus afirmou isso. João, escrevendo a sua primeira epístola, vai nos dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O fato é que, nesse triste dia, narrado por Moisés em Gênesis 3, o amor é unilateral. O amor de Deus se mostra imutável, mas o amor de Adão dá lugar a outra coisa. O pecado entrou em curso e a vida foi profundamente transformada. Adão se escondeu da face do Senhor porque ele teve medo. A obediência foi substituída por rebeldia, a santidade foi transmutada em pecado, a comunhão perfeita virou alienação e o amor já não existe, agora ele foi substituído pelo medo. Os efeitos dessa ruptura relacional ficam ainda mais evidentes e delineados de uma maneira ainda mais dramática no versículo de número 12.
Adão não apenas tenta se esconder da presença do Senhor, mas veja agora, no versículo 11, Deus o pergunta sobre a causa de ele saber que estava nu. E então a resposta de Adão no versículo 12 é: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão, em uma tentativa ainda mais desesperada de justificar a sua transgressão do que tentar se esconder da presença do Senhor, além de tentar fugir das responsabilidades pactuais, agora, de uma maneira desesperada e totalmente pueril, ele busca fazer o quê? Ele resolve, de alguma forma, acreditar a sua culpa a Deus. Não é minha responsabilidade. A culpa é sua. Eu estava bem sozinho. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela tomou da árvore, comeu, me deu e eu comi. Ela é o pivô do pecado. A responsabilidade do meu pecado não é minha, é dela e, em última instância, é sua, Senhor. Mas o fato é que Adão é responsável. E ainda que ele tenha recebido diretamente do Senhor uma única ordem: não coma da árvore que está no centro do jardim. Mesmo consciente da punição da morte, ele escolheu desobedecer ao Senhor. E assim o pecado, com a promessa do conhecimento perfeito, deu ao homem apenas a miséria, manifesta aqui na ruptura da relação com Deus. Então a primeira consequência do pecado que nós vemos aqui é que o pecado é a raiz da ruptura da relação do homem com Deus. Essa é a primeira miséria na qual o pecado lança o homem. Mas quando nós caminhamos no texto, nós percebemos, em segundo lugar, que o pecado é a raiz da ruptura do homem consigo mesmo. O pecado vai ser a raiz da instabilidade interna do homem, da luta interna do homem. Quando Adão deliberadamente se entregou à alienação, desobedeceu ao Senhor, se afastou do seu Criador, rompendo então a comunhão perfeita, ele se vê, meus irmãos, distante, perdido do referencial que imprimia sentido à sua vida. Neste momento, então, invariavelmente, o homem passa a experimentar um segundo tipo de miséria que se abate agora numa perspectiva muito mais pessoal. E nós vemos isso em tela de maneira muito específica entre os versículos 7 e 10, e de maneira mais específica nos versículos 7 e 10. É uma ruptura interna que transforma a percepção que o homem tem de si mesmo. A partir da queda, Adão e Eva se veem confrontados com o desconforto em relação a si mesmos, no âmago do seu ser. E como isso fica demonstrado? No sentimento de vergonha. Olhe para o versículo de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando nós olhamos para esse texto, Adão não está desconfortável primeiramente com a nudez de Eva. Eva não está primeiramente desconfortável com a nudez de Adão. O texto diz que ambos perceberam que eles estavam nus. A ideia que nós temos aqui é que cada um está desconfortável consigo mesmo. E esse sentimento de desconforto, de inadequação, o sentimento de que alguma coisa está fora de lugar, dá então lugar para o sentimento de vergonha. João Calvino, no seu comentário sobre o livro de Gênesis, ele expõe a questão da seguinte maneira: o homem e sua mulher, imediatamente após a queda, se veem confundidos com o senso de sua própria ignomínia, e então fogem do Senhor. O problema não é a nudez em si, mas o sentimento de culpa e medo que os deixou profundamente desconfortáveis consigo mesmo. E o que nós entendemos disso?
A ruptura do homem consigo, com o seu eu interior, que é causada pelo pecado, se demonstra na afetação da consciência que leva o homem a estar desconfortável com o seu próprio eu. E isso afeta a sua relação com os seus semelhantes e com Deus. Adão e Eva, eles percebem primariamente a sua própria condição. Antes que pudessem olhar para o outro, a ideia que nós temos aqui é que eles olham cada um para si e percebem o estado em que eles estão. E esse sentimento de desconforto gera alguns tipos de respostas. E nós temos aqui duas respostas, duas reações subjetivas frente ao pecado. A primeira delas, a vergonha. E o homem sente vergonha do quê? Daquilo que é mais íntimo, do seu próprio corpo. O seu próprio corpo agora lhe causa constrangimento. Eles se envergonham da sua condição. A segunda reação subjetiva ao pecado foi o medo, seguido pelo quê? Pelo desejo de fuga. E esse medo é manifesto aqui em face da presença divina, mas ele tem a sua origem onde? Em uma desordem interior, no próprio coração. O coração que agora está maculado pelo pecado. Adão e Eva fogem da presença do Senhor porque agora o seu coração os condena. A sua consciência não está em paz. Eles sabem que erraram. Eles estão plenamente conscientes do que eles fizeram. Então, a sua consciência que os culpa agora já não suporta mais nem a sua própria condição, mas também não suporta a presença santa de Deus. Por isso a tentativa de se esconder. Então veja que quando o homem sofre essa alteração na percepção de si, quando o seu coração é manchado pelo pecado, ele está confuso, ele está desconfortável com a sua própria existência. E isso vai afetar a sua relação com Eva, a sua semelhante, mas vai afetar a sua relação com Deus, o seu Criador. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem à sua própria imagem. Nós vemos isso lá em Gênesis 1, 26. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus compartilhou com o homem certas características, certas habilidades que fazem o homem distinto do restante da criação, mas parecido com Deus. Entre essas características, a moral, que pode ser resumida aqui na condição de saber o que é certo e errado, figura como uma das principais. Então, após a queda, o homem conhece o mal pela sua experiência. O homem passa a conhecer o que é mal, a entender o que é mal na prática. E então o pecado desperta no homem a culpa. E a ruptura do homem consigo mesmo se torna inevitável. Por quê? Porque ele perde a sua retidão original. E ele perde também a paz. Ele sabe exatamente o que ele fez. Você já sentiu culpa por alguma coisa? É um sentimento desconfortável, não é? Esse é o sentimento de Adão. Não existe mais paz interior. Não existe mais tranquilidade. Aquelas bem-aventuranças desfrutadas antes do pecado foram transformadas em um tipo de existência miserável. Vergonha, medo, fuga, agora fazem parte da vida. E Adão precisa lidar agora com o acusador que está mais próximo, o seu próprio coração, a sua consciência. Então, mais uma vez, nós vemos que o pecado, com a promessa de um conhecimento perfeito, dá ao homem apenas a miséria. E aqui nesse ponto, a miséria se manifesta na ruptura que o homem tem com o seu próprio interior. Internamente, o homem está desfigurado. O seu coração o acusa. Já não existe lugar para paz na sua alma. A situação toda é muito complicada, mas ela se torna ainda pior. Quando nós continuamos no texto, nós vemos aqui em terceiro lugar que o pecado é a raiz da ruptura na própria humanidade.
É o que nós vemos nos versículos 11 e 12. O Senhor pergunta para Adão: quem foi que te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? E é muito interessante como o pecado afeta a relação humana. No final do capítulo de número 2, no versículo de número 23, quando Adão se depara com Eva, nós temos ali um poema. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Mas agora, este homem que em palavras tão belas falou a respeito de sua auxiliadora idônea, responde à pergunta, à inquisição de Deus, dizendo: foi esta mulher que o Senhor me deu, que tomou do fruto e me deu, e eu comi. E neste momento nós vemos o pecado estabelecendo a ruptura dentro da humanidade criada por Deus. Meus irmãos, Deus é um ser pessoal. Desde a eternidade, o Senhor desfruta de comunhão perfeita na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo em uma vida perfeita, deleitosa, harmoniosa, de comunhão plena. E quando Deus cria o homem à sua imagem, Ele faz do homem também um ser pessoal. O faz para desfrutar a comunhão. Não apenas a comunhão com Deus, com seu Criador, mas a comunhão com semelhantes. A realidade e a necessidade relacional do homem fica claramente ilustrada na fala do próprio Deus. Lá no versículo 18, capítulo de número 2, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador a que lhe seja idônea. Deus criou Eva, meus irmãos, para dar fim à solidão de Adão. Deus entregou Eva a Adão como uma bênção dadivosa. E, logicamente, em um mundo sem pecado, no mundo antes da queda, e nós não sabemos qual é o intervalo de tempo entre a criação de Eva e a queda, mas o que nós podemos ter certeza é que, neste momento, a relação entre Adão e Eva era uma relação deleitosa, perfeita, harmoniosa. Por quê? Porque não existia pecado. Assim como a relação com Deus era perfeita, a relação entre Adão e sua mulher também era. Agora, com a queda, essa relação matrimonial que, de uma certa maneira, ilustra e prefigura todas as relações interpessoais, sofre também uma ruptura profunda. E nós vemos essa ruptura aqui na humanidade em duas perspectivas. A primeira delas, a alienação deliberada. No versículo de número 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que Adão e Eva fazem nesse momento? Eles se afastam um do outro. A relação entre o homem e a sua mulher já não é mais tão deleitosa quanto era. A relação entre o homem e sua mulher começa agora a passar por tensões. Existe um elemento ali, a vergonha. Perdão. Existe um elemento que fica subentendido. A acusação, que vai ser desvelada só lá no versículo de número 12. Existe um sentimento que está presente, a culpa. E tudo isso afeta as relações. O homem se aliena deliberadamente da sua companheira. E você pode achar que isso não acontece hoje. Mas acontece. Em muitos lares, a relação matrimonial é marcada pela alienação. Hoje, homens e mulheres se afastam dentro de casa, principalmente, não porque percebem a nudez um do outro, mas porque cada um tem um celular, cada um tem um computador, cada um tem um programa favorito,
cada um tem uma obrigação que é mais importante. E assim nós vamos vendo como o pecado ele continua afetando as nossas vidas hoje. Quando nós olhamos para o versículo 7 e vemos o homem se afastando da sua mulher, nós encontramos aqui, meus irmãos, a reversão do quadro do relacionamento perfeito. Volte sua Bíblia comigo, 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui a relação é perfeita, ela é harmoniosa, mas com a queda vem a vergonha, o afastamento, a separação, a alienação, a miséria na relação humana. Mas existe uma segunda perspectiva na qual a miséria se mostra nessas relações humanas, que é a quebra da harmonia relacional. Olhe para o versículo de número 16. E à mulher Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora, meus irmãos, no versículo 16, nós vemos uma perturbação que é tão preocupante quanto a alienação que gera vergonha e que separa aqueles que foram criados para ser uma só carne. Quando Deus diz para Eva que o desejo dela seria para o seu marido, mas que o marido a governaria, Deus está falando o seguinte: olha, visto como você tomou a dianteira em algo que você não deveria fazer, e visto que Adão não se portou como o líder dentro desse pacto, o líder do lar como ele deveria, agora então, você, Eva, verá surgir no seu coração o desejo de tomar a posição que é do seu marido. Mas contra a sua própria vontade, você terá de se sujeitar a ele. O que Deus está mostrando aqui, meus irmãos, é que estariam em curso um desequilíbrio relacional. Aquela relação que era perfeita, agora não seria mais perfeita. Aquela relação que era harmoniosa não seria mais. O homem e a sua mulher estariam também em conflito. E esse equilíbrio relacional se estenderia para as outras relações humanas, não se limitando ao matrimônio. Então é inegável, meus irmãos, que o pecado causa uma desordem cósmica completa. O homem se vê afetado não apenas na sua relação com Deus, mas também na sua relação consigo. E as relações interpessoais, que são parte significante da vida, não ficam de fora. Existe uma ruptura entre a humanidade. A relação matrimonial, como eu já disse, ela prefigura de certa maneira as demais relações humanas. A união entre o homem e sua mulher é o vínculo humano mais profundo, mais sólido existente. Porque no casamento, o homem e sua mulher se tornam uma só carne. Agora, se esta relação, que é a base de todas as demais, se tornou conflituosa, todas as outras também se tornam. E essa realidade miserável, meus irmãos, se tornou claramente perceptível após a queda. A humanidade está rompida em suas relações. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, nós vemos o primeiro homicídio. Um irmão matando o outro. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, nós vemos o julgamento de Deus sendo pré-anunciado, porque a maldade do homem se generalizou. E o Senhor julgará a humanidade com o dilúvio. A humanidade está rompida em si mesma por causa do pecado. Esse é o quadro das misérias que nos afetam. Então, talvez você se pergunte: pastor, como que isso afeta a minha vida hoje? Meus irmãos, muitas das misérias que nós enfrentamos hoje nos nossos dias estão diretamente associadas a essas rupturas que eu falei. A ruptura no nosso relacionamento com Deus, a ruptura com o nosso eu, a ruptura com os nossos semelhantes, elas afetam a nossa vida e contribuem para que a maldição contra o pecado, pré-anunciada lá em Gênesis 2,17, a morte, seja consumada. O caráter bondoso de Deus e a severidade da maldição
contra a transgressão da lei, mostram o quão odioso foi o pecado de Adão. Veja, nem a bondade do Senhor, nem o horror da morte dissuadiram Adão de pecar. O fato é que a partir da queda, a morte passa a vigorar. No dia em que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Mas o que Deus quis dizer com isso? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que é essa morte? Para que a gente entenda o que Deus está falando, é necessário que nós pensemos de que tipo de vida Adão e Eva caíram. Quando Adão e Eva pecam, eles deixam de desfrutar um tipo de vida que eles tinham anteriormente. Nós já vimos, eles eram plenamente felizes em todos os aspectos, não havia mal. As bem-aventuranças que eles desfrutavam dizia respeito ao seu corpo e à sua alma. Eles eram livres, por exemplo, de doenças. Eles eram livres da morte. Veja, a morte em si é uma punição severa e que causa horror. Qual de nós se sente confortável diante da morte? Qual de nós se sente confortável diante do luto? O fato é que a morte ela não é apenas um estado no qual as nossas funções biológicas cessam. Não. A morte é também um processo. É um processo que enfraquece gradativamente o corpo até o ponto que ela aniquila a vida. E embora o pecado ele não possa matar a nossa alma, ele adoece a nossa alma de maneira profunda. Então, quando Deus diz, no dia que você comer dessa árvore, você certamente vai morrer, Ele não tem em mente só a morte física, Ele não tem em mente só a morte espiritual, Ele não tem em mente só a morte eterna, mas Ele tem em mente também todas as misérias que vão se abater sobre a nossa vida e que vão funcionar de uma certa maneira como antecipação da morte. A morte, meus irmãos, aqui abrange todos os males do corpo e da alma, todas as fraquezas, todos os cansaços, todas as doenças com as quais nós somos assediados e que degradam a nossa vida, tornando essa vida de fato miserável. E nós estamos pensando nesse mês sobre um tema que é importante, um tema que é sensível e que está diretamente associado a isso. As doenças que nos afetam. As doenças que enfraquecem o nosso corpo, as doenças que entristecem o nosso coração, as misérias que afetam a nossa mente, a nossa alma. E para que a gente pense o quão profundo é, ou quão profunda é a ação do pecado na vida do homem, veja só, você já deve ter ouvido a sigla CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Existem hoje, meus irmãos, aproximadamente 9.000 doenças que afetam a humanidade. Segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, existem cerca de 300 doenças que afetam a nossa mente. Entenda, é lógico que nós não podemos ser nem reducionistas e nem taxativos ao ponto de dizer que todas as doenças que nós enfrentamos, ou todos os pecados que nós enfrentamos, estão associadas a um pecado específico. Não, isso é teologia da prosperidade, é confissão positiva, não tem nada a ver. Crente pode ficar doente? Pode, porque é homem. Mas, nós precisamos considerar duas questões. A primeira delas, inegavelmente, as doenças que são contempladas aqui pelo conceito de morte, elas são uma maldição, por causa do pecado. E segundo, existem enfermidades que estão diretamente associadas a pecados específicos, sobretudo no que tange às enfermidades da mente. E eu explico. Existem doenças, condições emocionais, que estão relacionadas a um desequilíbrio hormonal, a falta de vitamina. Já é conhecido hoje que se você tem um déficit de vitamina B ou de vitamina D, é possível que você desenvolva um quadro de transtorno depressivo. Como que nós vamos resolver isso? Com Bíblia e oração? Não. Por quê? Porque é um caso médico.
Então você vai no médico, vai tomar vitamina B, vai tomar vitamina D. Existem casos de depressão que são causados por descontrole hormonal. A gente vai resolver isso com leitura bíblica às 3 da manhã e oração de joelho às 5? Não. Você vai resolver isso procurando um endocrinologista, tomando remédio, porque é uma causa médica. Agora, existem circunstâncias e doenças que estão associadas a pecados. Vamos pensar a cena. Um cristão que não consegue descansar na providência de Deus e se vê constantemente ansioso. Pode ser algo médico? Pode. Mas pode ser o quê? Falta de confiança em Deus. Pastor, achei o exemplo muito abstrato. Vou te dar outro. Um homem que é casado e que trai a sua mulher constantemente e que de um momento para outro se vê ansioso e entristecido, depressivo, porque por algum motivo ele toma consciência de que aquilo que ele fez é errado, mas ele não consegue confessar o seu pecado para sua esposa. E ele se torna diariamente entristecido, depressivo, e ele passa a desenvolver crises de ansiedade por medo de alguém contar o que ele fez para a esposa, ou de a esposa descobrir sozinho. Doenças associadas a pecado. Então, precisamos ter cuidado. Nem toda doença está associada a um pecado específico, mas existem doenças, situações que podem estar associadas a pecado. E aí nós vamos chegar nessas rupturas que nós falamos agora. A ruptura da nossa relação com Deus, a ruptura da nossa relação conosco mesmo, a ruptura da nossa relação com o outro abre as portas para que nós enfrentemos situações como essas. Então, porque a minha relação com Deus foi alterada, a minha relação com o meu eu interior foi alterada, então eu passo a sentir aquela sensação de vazio, o medo da morte, o sentimento de abandono, a falta de sentido na vida, porque a minha relação com o meu próximo foi afetada, então eu posso passar a viver em contato com os outros com mais hostilidade. Eu passo a cultivar no meu coração o sentimento de inveja, ou então eu não consigo me relacionar com outra pessoa perfeitamente, então eu vou me tornando gradativamente mais solitário. E todos esses fatores aqui contribuem diretamente para o adoecimento do corpo, mas principalmente para o adoecimento da mente, do adoecimento da alma. E isso nos leva a viver nessa condição de miséria e de dor. E aqui uma pergunta importante, já direcionando a nossa atenção para o fim. Sabemos que na nossa vida nós lidamos com dores. A nossa vida é vivida em meio a sofrimentos, em meio a angústias. Mas será que existe uma solução para isso? Será que existe uma solução para esses problemas? Será que existe uma solução para a minha relação com Deus, para que eu não fuja mais da face do Senhor, para que eu não esteja culpado e com medo de Deus? Será que existe uma saída para que a minha vida interior seja transformada, para que as minhas relações interpessoais sejam refeitas? Existe. Deus, meus irmãos, não nos deixou definitivamente à mercê das misérias da queda. Na manifestação da sua graça comum, Deus capacita o homem e o direciona, por exemplo, no desenvolvimento de instrumentos, de técnicas, de terapias, de medicamentos, que nos ajudam a lidar com essas questões da vida, contribuindo para que, mesmo em face das misérias do pecado, a gente possa viver adequadamente. Então, quando nós passamos por dores, por sofrimentos, que tem como causa o nosso corpo, que sofre com o pecado, Deus nos dá medicina. Deus nos dá remédios. Isso é manifestação da graça. Agora, fato que as coisas desse tempo, elas atacam o problema, ou os problemas que nós lidamos,
de uma certa perspectiva. A medicina, os medicamentos vão tratar os sintomas daquilo que nos afeta. Isso é graça de Deus. Essas coisas vão lidar com as consequências, com os sintomas externos do pecado. E veja, eu não estou falando que toda doença, mais uma vez, que isso fique bem claro, eu não estou falando que toda doença é consequência de um pecado que você cometeu. Não. Eu estou falando que as doenças, as misérias, as dores da vida têm entrada no mundo com o pecado original. Isso afeta a nossa vida. E porque essas dores, essas misérias, elas têm uma causa que é mais profunda do que apenas biológica, as soluções que nós temos, criadas pelo homem, vão lidar apenas com a superfície do problema. Agora existe uma saída, meus irmãos, um remédio que trata o problema em si, e não apenas a sua manifestação. Olhe para o texto, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, meus irmãos, no relato da queda, Deus preanuncia o resgate do homem dessa condição miserável. No verso 15, a semente da mulher aqui que esmagaria a cabeça da serpente é Jesus, o Filho de Deus, que no tempo oportuno foi dado para o nosso resgate. Aquele que, por sua obediência perfeita, foi feito segundo Adão e realizou aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, obediência perfeita a Deus. Segundo a Escritura, ele foi escolhido para realizar o propósito redentor do Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, sofrendo no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E ele fez isso, como diz Isaías, derramando a sua alma na morte. O sofrimento que nós enfrentamos, as dores que nós enfrentamos, as misérias que nós enfrentamos, é um sintoma, meus irmãos, da desordem cósmica provocada pelo pecado. E todos os aspectos dessa desordem, inclusive as doenças físicas e emocionais que nos afetam, são um lembrete doloroso da queda e da necessidade de redenção. Agora, por meio de Cristo, as rupturas causadas pelo pecado são revertidas. Na relação com Deus, por meio de Jesus, nós recebemos perdão e paz. E você não ouviu, porque diante de todos os problemas que eu falei aqui nessa noite, se você tivesse ouvido, você tinha falado amém. Na nossa relação com Deus, Jesus Cristo promove perdão e paz. Amém, meus irmãos. No que tange a nossa vida interior, em Cristo, nós somos refeitos e a nossa consciência é purificada. E no que diz respeito às nossas relações com os semelhantes, Jesus vai promover também a reconciliação e o amor. Saiba, a salvação em Cristo, ela não elimina a realidade do adoecimento nessa vida. Você pode ser crente, piedoso, fiel, mas você vai ficar gripado. Eventualmente, você vai precisar ser internado. Eventualmente, vai precisar tomar vitamina B, vitamina D. Vai chegar um momento que você vai ter que procurar um oftalmologista para usar um óculos. Vai chegar um momento em que você vai precisar procurar um endócrino para fazer reposição hormonal. Sabe por quê? O enfraquecimento do corpo, o adoecimento do corpo é a antecipação da morte, a consequência do pecado. A salvação em Cristo não elimina a realidade do sofrimento por causa do pecado nessa vida. Mas saiba que a salvação em Cristo nos dá a esperança, o consolo e os recursos necessários para que nós lidemos com a morte, enquanto nós aguardemos a plena restauração na ressurreição, quando o Senhor então enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão ficado para trás e tudo será feito novo. O Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações
e que nós possamos encontrar conforto em meio às dores e às misérias dessa vida, na presença graciosa de Jesus a nos guardar. De pé, oremos, encerrando assim o nosso culto, já chamar as crianças para virem. Eterno Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Palavra que nos confronta com a realidade do nosso pecado, das misérias oriundas dele, mas que também nos conforta, nos consola, com a certeza de que em Cristo nós encontramos salvação, perdão, vida e paz. Fica conosco, Deus, nos abençoe, renove as nossas forças, que nós pedimos no nome e no merecimento de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, nós estamos chegando ao final do nosso culto.